Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive teve ameaças, né, de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá suas declarações, por exemplo, no Twitter, né, uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, que o ministro está incomodado com alguma coisa. Se puder parar meu tempo, por gentileza. Interrompe o tempo um minutinho. O ministro está dizendo aqui que está fugindo da pauta. Eu já expliquei aqui como que eu conduzo essa comissão. Só um minuto. O deputado é livre para falar o que quiser e o ministro responde o que quiser. O deputado pode falar sobre qualquer assunto. Então, deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas. E um cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive, defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo longe do Brasil, com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para
para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, né, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive, até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é um mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado, e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal, que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima, inclusive, de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E, por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. O senhor me chamou de leviano, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse coisas isso. desse tipo. Eu estou Você apenas... está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor Agora, pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não... Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigado. Com segurança. E eu não sei por que insistem em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. Eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e colocariam todos no chinelo, mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário, o teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre. Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da Polícia Militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros. Os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOP, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó. Não. Seriam recebidos a tiros. Com as polícias brasileiras, com a PF, com a PRF, com as polícias estaduais, eu entro em qualquer lugar do Brasil. Porque eu... Por gentileza, deixa o ministro